Em meio ao calor escaldante de uma fazenda isolada, uma jovem empregada ouve um gemido humano vindo do milharal. Ao investigar, encontra uma idosa amarrada como um espantalho, à beira da morte e ignorada por todos. Esse encontro revela uma trama cruel de abandono familiar e manipulação silenciosa que há anos apaga a existência daquela mulher. Mas o que ninguém esperava era que essa descoberta despertaria memórias, segredos e laços de sangue enterrados sob o peso do silêncio. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O calor de janeiro caía sobre a fazenda Santa Rita como uma cortina pesada e implacável. Joana secava o suor da testa enquanto estendia os lençóis brancos no varal dos fundos, seus dedos ágeis prendendo cada peça com cuidado. O tecido balançava ao vento quente que trazia o cheiro da cana-de-açúcar madura. Ela suspirava, desejando que aquele dia terminasse logo. Eram quase 3 da tarde, o pior horário. Joana ergueu os olhos para o céu sem nuvens e permitiu-se um breve pensamento sobre como seria estar nos cômodos climatizados da casa principal. Mas rapidamente afastou a fantasia e concentrou-se novamente no trabalho. A fazenda Santa Rita se estendia majestosa nos arredores de Ribeirão Preto, no coração do interior paulista, cercada por quilômetros e mais quilômetros de plantações que pareciam não ter fim. A cana-de-açúcar dominava a paisagem como um império verde e dourado, ondulando suavemente quando o vento decidia soprar, criando um murmúrio constante que se tornara a trilha sonora daquela terra. A propriedade tinha história gravada em cada tijolo, em cada árvore centenária, em cada porteira gasta pelo tempo. Gerações da família Costa haviam nascido, crescido, amado e partido naquelas terras, deixando suas marcas visíveis e invisíveis por toda parte. A casa principal era um testemunho eloquente de tempos de prosperidade, uma construção colonial imponente, toda pintada de branco que brilhava ao sol como se fosse feita de mármore. Suas janelas altas de madeira escura, trabalhadas por artesãos que já não existiam mais, contrastavam elegantemente com as paredes claras. As varandas amplas abraçavam a construção como braços acolhedores, oferecendo sombra e frescor nos dias mais terríveis. Era uma casa que comandava respeito, que falava de poder e tradição, e que contrastava fortemente com os galpões de trabalho espalhados pela propriedade, construções funcionais e sem ornamentos onde a cité-moissé, verdadeira vida da fazenda, acontecia diariamente. Joana trabalhava ali havia quase 2 anos, desde que deixara Franca numa manhã chuvosa de março, carregando apenas uma mala velha e o coração cheio de esperanças de uma vida melhor. Aos 23 anos, ainda sonhava com coisas que pareciam distantes demais para serem alcançadas, mas o emprego na fazenda do Sr. Fernando ao menos lhe garantia teto sobre a cabeça, 3 refeições diárias e um salário modesto que mandava religiosamente todo mês para a mãe doente que ficara para trás. Não era a vida que imaginara para si mesma quando era criança e sonhava alto, mas era uma vida honesta, e isso tinha seu valor. Foi quando prendeu o último lençol no varal, ajustando os pregadores de madeira para garantir que o vento não levasse embora o tecido pesado, que ela ouviu. Um som baixo, quase imperceptível no meio de todos os outros sons da tarde, vindo de algum lugar além do varal, na direção do milharal que ficava do outro lado da propriedade, onde raramente alguém ia naquela época do ano. Joana parou completamente, o corpo ficando tenso de uma forma que ela não conseguia explicar, inclinando a cabeça para o lado como um animal alerta, tentando identificar um perigo invisível. O vento? Algum bicho do mato? Não. Havia algo diferente naquele som, algo profundamente perturbador que fazia seu estômago se revirar de um jeito estranho e desconfortável. Era um gemido humano fraco e abafado pela distância, mas inequivocamente humano. E havia nele uma qualidade de desespero que gelou seu sangue mesmo naquele calor todo. Largou o cesto de roupas sem nem pensar, deixando-o tombar no chão onde ficou abandonado, e começou a caminhar na direção do som.
Seus passos eram hesitantes no início, o medo e a curiosidade travando uma batalha silenciosa dentro dela, mas conforme se aproximava e o gemido ficava mais claro, mais distinto, algo dentro dela tomou a decisão. Precisava descobrir o que era. Precisava ajudar. Atravessou o gramado seco que separava a área de serviço da plantação, seus chinelos levantando pequenas nuvens de poeira a cada passo, o coração começando a bater mais rápido no peito. O milharal se abria diante dela como um labirinto vertical, as plantas altas criando corredores verdes e sombreados que bloqueavam parcialmente o sol impiedoso. As folhas cortantes roçavam em seus braços nus enquanto ela avançava, deixando pequenos arranhões vermelhos que ardiam com o suor, mas ela mal notava. Estava completamente focada naquele som que agora ouvia com claridade perturbadora. Não era apenas um gemido. Era uma súplica. Alguém estava pedindo ajuda, pedindo água, pedindo misericórdia a quem quer que pudesse ouvir. Joana acelerou o passo, empurrando as folhas de milho para os lados com as mãos trêmulas, o pânico começando a tomar conta dela. Quem estava ali? O que havia acontecido? E então, ao virar após uma fileira particularmente densa de plantas, ela viu. E seu mundo parou. No meio da plantação, amarrada a um velho poste, de madeira fincado profundamente no chão empoeirado, estava uma mulher. Uma senhora idosa, com os braços erguidos grotescamente acima da cabeça, num ângulo que parecia impossível de ser confortável, as mãos presas por cordas grossas e ásperas que cortavam a pele enrugada, deixando marcas vermelhas e vivas. Seu rosto estava inchado e vermelho pela exposição brutal ao sol, a pele esticada e brilhante em alguns lugares, onde já começavam a formar-se bolhas de queimadura. Os lábios estavam completamente rachados, sangrando em alguns pontos, e os olhos semicerrados pareciam afundados demais no crânio, cercados por olheiras profundas e escuras que falavam de exaustão extrema. Ela usava um vestido simples que um dia fora branco, mas agora estava sujo de terra, suor e algo que poderia ser sangue seco. Seu corpo magro e frágil parecia prestes a desabar sobre si mesmo, como se apenas a força de vontade a mantivesse minimamente ereta. Os pés descalços estavam inchados e cobertos de arranhões e cortes, e ao redor deles o chão estava marcado de forma que sugeria que ela havia tentado, em algum momento, cavar ou se debater para se libertar. Joana sentiu as pernas fraquejarem perigosamente sob seu próprio peso. Por um longo momento que pareceu se estender por uma eternidade, não conseguiu fazer absolutamente nada, além de encarar aquela visão horrível e surreal, tentando desesperadamente processar o que seus olhos estavam vendo, mas que sua mente se recusava a aceitar como real. Como aquilo era possível? Quem, em nome de Deus, faria uma coisa dessas com outra pessoa? Com uma idosa indefesa? E ali, naquela propriedade que ela achava conhecer, onde trabalhava há 2 anos. A mulher abriu os olhos devagar, como se mesmo esse pequeno esforço representasse um desafio monumental além de suas forças restantes. E fitou Joana com uma intensidade que cortou fundo na alma da jovem. Seus olhos, apesar de turvos pela desidratação e pelo sofrimento, ainda continham centelhas de vida, de consciência, de humanidade que se recusava a ser completamente extinta. Seus lábios rachados se moveram com dificuldade dolorosa, e um sussurro rouco e áspero escapou, cada palavra parecendo custar-lhe um esforço imenso. Água. Por favor, água. A palavra quebrou o transe de choque que paralisava Joana. Ela correu até a mulher em passos desajeitados, tropeçando nas raízes expostas e nos torrões de terra ressecada, quase caindo 2 vezes no caminho curto que as separava. Suas mãos tremiam, tanto que mal conseguia coordenar os movimentos, enquanto tentava alcançar as cordas que prendiam os pulsos da idosa. Mas estavam altas demais para sua altura, amarradas com força brutal, num nó complicado que ela não fazia ideia de como desatar, e seus dedos escorregavam no material áspero, sem conseguir fazer progresso algum. Ela se esticou nas pontas dos pés,
Tentou pular para alcançar melhor, mas era inútil. Quem quer que tivesse amarrado aquela pobre mulher ali, fizera questão de que fosse impossível para ela se libertar sozinha. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Joana, misturando-se com o suor, enquanto a frustração e o desespero tomavam conta dela. A idosa gemia baixinho a cada movimento que Joana fazia, cada tentativa de libertação causando mais dor nos pulsos, já em carne viva. "Eu vou buscar ajuda", Joana finalmente disse, sua voz saindo embargada e quebrada pelas lágrimas que não conseguia controlar. "Eu volto, prometo pela minha vida. A senhora vai ficar bem. Eu juro que vou trazer alguém. Por favor, aguente só mais um pouquinho." Não sabia se a idosa havia entendido suas palavras através da névoa de sofrimento que certamente envolvia sua consciência, mas não podia perder mais nem um segundo. Cada minuto poderia ser a diferença entre a vida e algo que ela não queria nem considerar. Saiu correndo do milharal como se o diabo em pessoa estivesse em seus calcanhares, o coração disparado num ritmo frenético, os pulmões queimando com o esforço de respirar aquele ar quente e seco, as lágrimas embaçando tanto sua visão que quase colidiu com uma árvore no caminho. Precisava encontrar alguém, qualquer pessoa que pudesse ajudar. E só havia um homem naquela propriedade em quem ela confiava verdadeiramente. Um homem que sempre a tratara com respeito e dignidade quando outros a viam, apenas como mais uma empregada sem importância. Fernando estava em seu escritório na casa principal, revisando pilhas de papéis de exportação com a concentração típica de quem leva seus negócios muito a sério, quando Joana irrompeu pela porta sem bater, sem pedir licença, sem qualquer consideração pelo protocolo que normalmente governava as interações entre empregados e patrões. Ele ergueu os olhos surpreso, pronto para repreender gentilmente aquela invasão, mas então realmente viu o estado em que ela se encontrava. Joana estava completamente desfeita, pálida como um fantasma apesar do calor, ofegante como se tivesse corrido uma maratona, com as roupas sujas de terra e folhas, pequenos arranhões sangrando em seus braços, e os olhos arregalados de pânico puro e não filtrado. Havia algo em sua expressão que fez todos os pensamentos de Fernando sobre exportação e lucros evaporarem instantaneamente. "Senhor Fernando", ela implorou, praticamente gritando as palavras entre soluços, "por favor, o senhor precisa vir comigo agora. Tem uma mulher amarrada no milharal. Ela está morrendo debaixo do sol. Eu juro por Deus que não estou inventando, não estou ficando louca. Ela está lá, precisa de ajuda urgente. Por favor, acredite em mim." Fernando franziu a testa profundamente, tentando processar aquelas palavras que pareciam não fazer sentido algum. Uma mulher, amarrada, no milharal da própria fazenda? Como isso era possível? "Joana, você tem certeza do que viu?" Ele começou cautelosamente, levantando-se da cadeira. "O calor pode fazer coisas com nossa cabeça. Às vezes vemos coisas que... Não é o calor." Ela gritou com uma intensidade que ele nunca vira nela, interrompendo-o de uma forma que, em outras circunstâncias, seria impensável. "Eu vi com meus próprios olhos. Toquei nela, tentei soltá-la, mas as cordas estão altas demais. Ela pediu água, senhor Fernando. Ela está consciente, mas mal consegue falar. Se não formos agora, ela vai morrer. Entende? Ela vai morrer." Havia algo no desespero absolutamente genuíno daquela jovem, algo na forma como seu corpo inteiro tremia, como suas lágrimas caíam sem controle, que fez Fernando tomar sua decisão em uma fração de segundo. Ele não conhecia Joana como alguém dramática ou dada a exageros. Pelo contrário, nos 2 anos que trabalhara ali, sempre fora discreta, confiável, pé no chão. Se ela estava naquele estado, então algo muito grave de fato havia acontecido. "Me leve até lá." Agora, ele disse com firmeza, já pegando as chaves da caminhonete que ficavam penduradas num gancho ao lado da porta. Atravessaram a propriedade em silêncio tenso e carregado, apenas quebrado pelo som do motor e pela respiração ainda ofegante de Joana, enquanto ela indicava o caminho com gestos nervosos e apontamentos frenéticos. Fernando sentia seu estômago apertar cada vez mais conforme se aproximavam do milharal.
uma sensação ruim crescendo dentro dele como uma planta venenosa. Quando finalmente chegaram à beira da plantação e desceram do veículo, Joana praticamente correu na frente e ele a seguiu pelos corredores verdes que ela abria com determinação. E então ele viu e sentiu como se tivesse levado um soco violento diretamente no centro do peito, expulsando todo o ar de seus pulmões de uma vez só. Meu Deus do céu! Foram as únicas palavras que conseguiu pronunciar, sua voz saindo num sussurro horrorizado. A cena era ainda pior do que Joana havia descrito, pior do que qualquer imagem que sua mente pudesse ter conjurado, baseada nas palavras dela. A idosa pendurada naquele poste parecia mais morta do que viva, um espantalho macabro e cruel colocado ali por alguma mente doentia. Fernando se aproximou rapidamente com passos largos, já tirando o canivete que sempre carregava no bolso da calça, suas mãos tremendo visivelmente enquanto abria a lâmina. Cortou as cordas com movimentos rápidos mas cuidadosos, tentando não machucá-la mais do que já estava. Assim que a última corda se partiu, a mulher desabou completamente em seus braços, um peso surpreendentemente leve, como se seu corpo tivesse se tornado apenas ossos e pele seca. Ele a segurou com todo o cuidado de que era capaz, sentindo aquele corpo frágil e quebrado tremer levemente contra o seu. E pela primeira vez em muitos anos, Fernando sentiu lágrimas picarem seus próprios olhos. Joana, pegue água. Rápido, ele ordenou, sua voz saindo mais áspera do que pretendia por causa da emoção que tentava controlar. A jovem correu de volta à caminhonete como se tivesse asas nos pés, voltando em segundos com uma garrafa de água mineral que estava no porta-luvas. Fernando segurou a cabeça da idosa com uma mão, inclinando-a gentilmente, e com a outra aproximou a garrafa de seus lábios rachados e sangrando. Molhou-os devagar, deixando que ela bebesse aos pouquíssimos goles, temendo que se tomasse rápido demais pudesse se afogar ou vomitar. Ela engoliu com dificuldade visível, tossindo fracamente, mas aos poucos sua respiração começou a ficar um pouco mais regular, um pouco menos desesperada. Seus olhos se abriram um pouco mais, focando em Fernando com uma expressão que ele não conseguia decifrar, mas que o perturbava profundamente. Vamos levá-la para dentro da casa, Fernando disse com voz firme, erguendo a mulher nos braços como se ela não pesasse nada. Joana, vá na frente e prepare o quarto de hóspedes do andar de cima. Toalhas frescas, água gelada, janelas abertas, e não conte para ninguém ainda sobre o que aconteceu aqui. Ninguém. Entendeu? Sim, senhor. Joana respondeu, já correndo na frente deles em direção à casa. Fernando carregou a idosa com uma delicadeza que surpreenderia quem o conhecesse apenas como homem de negócios duro. Cada passo era medido, cuidadoso, como se estivesse carregando algo infinitamente precioso e frágil que poderia quebrar ao menor movimento brusco. E conforme olhava para aquele rosto marcado pelo sofrimento, algo estranho aconteceu dentro dele, uma sensação perturbadora de familiaridade, como se em algum lugar muito distante de sua memória aqueles traços lhe fossem conhecidos. Mas isso era impossível. Ele nunca tinha visto aquela mulher antes em toda a sua vida. Tinha certeza disso. Ou não. Os primeiros raios de sol entravam pelas frestas das cortinas do quarto de hóspedes quando a idosa finalmente abriu os olhos completamente. Fernando, que havia passado a noite inteira numa poltrona ao lado da cama, despertou com um movimento sutil do colchão e se levantou imediatamente, aproximando-se com cuidado. Durante a madrugada, o médico particular da família havia vindo, examinado a mulher, aplicado soro e deixado medicamentos. Diagnosticou desidratação severa, queimaduras de 2º grau em várias partes do corpo, exaustão extrema. Se tivesse ficado mais algumas horas sob aquele sol inclemente, não teria sobrevivido. Foram as palavras graves do doutor antes de partir. O rosto da idosa ainda carregava as marcas do sofrimento, mas havia mais cor em sua pele, mais clareza em seu olhar. Ela piscou algumas vezes como se estivesse tentando se orientar no espaço, processar onde estava e como havia chegado ali. Quando seus olhos encontraram Fernando, algo mudou em sua expressão.
Uma emoção complexa atravessou aquele rosto marcado pelo tempo e pela dor. Como a senhora está se sentindo? Ele perguntou gentilmente, sua voz saindo baixa para não assustá-la. Precisa de algo? Ela o fitou por um longo momento, seus lábios se movendo como se estivesse testando, se ainda conseguia formar palavras. Quando finalmente falou, sua voz saiu fraca, mais clara. Água, por favor. Fernando serviu-lhe um copo com mãos cuidadosas, ajudando-a a se sentar parcialmente, apoiando suas costas com travesseiros. Ela bebeu devagar, pequenos goles deliberados, fechando os olhos entre cada um, como se estivesse saboreando o líquido de uma forma que só quem esteve à beira da desidratação fatal pode compreender. Depois, recostou-se novamente nos travesseiros, respirando com mais facilidade do que na noite anterior. Obrigada, ela sussurrou, e havia tanta emoção nessa palavra simples que Fernando sentiu algo apertar em seu peito. De nada. A senhora sabe onde está? Sabe quem eu sou? Ela o observou, novamente, e desta vez havia algo diferente naquele olhar penetrante. Uma mistura de tristeza profunda, amor antigo e uma dor que parecia carregar décadas de peso. Quando falou, cada palavra caiu no quarto como uma pedra jogada num lago tranquilo, criando ondas que se expandiam em todas as direções. Sei sim, você é Fernando Costa, meu filho. O silêncio que seguiu era tão denso que parecia físico, ocupando todo o espaço disponível, tornando o ar difícil de respirar. Fernando sentiu suas pernas perderem a força de repente e precisou se apoiar no criado mudo para não cair. Suas mãos agarraram a madeira com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Por um momento longo e terrível, achou que tinha ouvido errado, que a mulher estava delirando, que a desidratação ainda afetava seu pensamento. Mas a forma como ela o olhava, aquela intensidade de emoção contida, fez algo dentro dele se revirar de uma maneira que não conseguia explicar. Não, ele disse finalmente, balançando a cabeça em negação veemente. Isso não é possível. Minha mãe faleceu quando eu tinha 8 anos. Lembro do enterro, lembro das pessoas de preto, lembro de chorar por dias. A senhora não pode ser ela. Lembra? Mesmo, Fernando? Ela perguntou suavemente, as lágrimas começando a escorrer por seu rosto marcado. Ou lembra do que te contaram, do que te fizeram acreditar? Pense bem, meu filho, tente se lembrar de verdade, da minha voz cantando para você dormir, das histórias que eu contava antes da cama, do jeito que eu passava a mão no seu cabelo quando você estava com medo. Fernando abriu a boca para protestar, para negar tudo aquilo com veemência, mas então algo aconteceu. Uma memória vaga e embaçada como uma fotografia antiga surgiu do fundo de sua mente. Uma voz feminina cantando baixinho, uma cantiga que ele não ouvia há décadas. Mãos suaves acariciando seus cabelos, enquanto trovões assustavam lá fora. O cheiro de lavanda e sabonete caseiro. Imagens fragmentadas de uma época que ele achava que havia esquecido completamente, ou que talvez nunca tivesse existido de verdade. Eu não entendo, ele sussurrou, mais para si mesmo do que para ela. Eu tinha certeza. Todos me disseram que você tinha morrido. Meu pai, minha madrasta, todo mundo. Por que mentiriam sobre isso? Porque era mais fácil, Mercedes explicou, sua voz ganhando força apesar da fraqueza física. Mais fácil dizer que eu morri que explicar que me apagaram da sua vida, que me afastaram aos poucos, que me proibiram de te ver, de te tocar, de ser sua mãe. Seu pai se apaixonou por outra mulher, Fernando, por Beatriz. Ela era jovem, bonita, da cidade, cheia de ambição e planos. E eu era apenas a esposa simples do interior, sem educação formal, sem refinamento. Um obstáculo no caminho dela para se tornar a senhora desta fazenda. Mas meu pai não faria isso, Fernando protestou fracamente, mesmo enquanto sentia todas as suas certezas começarem a rachar como vidro sob pressão. Ele era um homem, de honra, respeitado por todos. Como poderia simplesmente apagar a mãe de seu próprio filho? Os homens fazem coisas terríveis quando estão cegos pelo desejo, Mercedes disse com amargura evidente. Beatriz sabia exatamente como manipulá-lo.
Ela plantou dúvidas sobre minha capacidade de ser uma boa mãe, sobre minha sanidade mental, sobre minha adequação para criar o herdeiro da fazenda Costa. Disse que você precisava de uma figura materna mais educada, mais moderna. E seu pai, fraco como era quando se tratava dela, concordou com tudo. As lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto de Fernando. Parte dele ainda resistia, ainda queria acreditar que aquilo tudo era um engano, uma cruel invenção. Mas havia algo na forma como ela falava, nos detalhes que conhecia, na emoção genuína que transparecia em cada palavra, que tornava impossível simplesmente descartar sua história como delírio. Me conte, ele pediu, sentando-se pesadamente na beira da cama. Me conte tudo desde o início. Preciso saber a verdade, mesmo que doa. Mercedes respirou fundo, fechando os olhos como se estivesse reunindo forças para reviver memórias que havia tentado enterrar por tanto tempo. Quando começou a falar, sua voz tinha uma qualidade distante, como se estivesse narrando a vida de outra pessoa, não a sua própria. Eu me casei com seu pai quando tinha 19 anos. Ele era mais velho, sério, trabalhador. Não foi um casamento de paixão, mas de respeito mútuo. Você nasceu 1 ano depois, e foi o dia mais feliz da minha vida. Te segurei nos meus braços e prometi que sempre te protegeria, que sempre estaria ao seu lado. Mas promessas, às vezes, são quebradas por forças maiores que nossa vontade. Ela pausou, bebendo mais um gole de água antes de continuar. Quando você tinha 5 anos, Beatriz apareceu. Ela era sobrinha de um fornecedor de equipamentos, veio passar uma temporada na fazenda e seu pai ficou completamente enfeitiçado. Eu vi acontecer, mas não podia fazer nada. Via os olhares entre eles, os encontros escondidos que achavam que eram discretos. E então, ela começou sua campanha contra mim. Como? Fernando perguntou, as mãos fechadas em punhos sobre seus joelhos, de maneiras sutis no início. Comentários sobre como eu era antiquada, como não sabia me portar em sociedade, como não tinha a educação necessária para te guiar adequadamente. Ela convenceu seu pai de que você precisava de uma governanta, alguém mais qualificado do que eu. Aos poucos, fui sendo afastada das decisões sobre sua criação. Não podia mais escolher suas roupas, sua comida, sua rotina. Beatriz fazia tudo isso, enquanto eu era reduzida a uma presença cada vez mais invisível na casa. E o que meu pai dizia sobre isso? Fernando conseguiu apenas sussurrar. No começo ele fingia não perceber o que estava acontecendo. Depois, quando confrontado, dizia que era para o seu bem, que eu deveria entender que você precisava de mais do que eu podia oferecer. E então, quando você tinha 7 anos, ela deu o ultimato final. Eu ou ela. Uma de nós duas precisava sair da casa principal. Fernando sentiu náusea subir por sua garganta. E ele escolheu ela. Escolheu. Me mandaram para uma casinha nos fundos da propriedade. Disseram que era temporário, só até você se adaptar à nova situação. Mas o temporário virou permanente. Vi você de longe algumas vezes brincando no jardim, crescendo sem mim. Tentei me aproximar uma vez, mas os seguranças me impediram. Beatriz havia dado ordens estritas de que eu não devia te ver nunca mais. E então, eles contaram para você que eu tinha morrido. Fizeram até um enterro falso, uma cerimônia para dar autenticidade à mentira. A voz de Mercedes quebrou completamente agora, os soluços sacudindo seu corpo frágil. Fernando se aproximou e, sem pensar muito no que estava fazendo, pegou sua mão. Era pequena e fria, marcada por veias salientes e manchas de idade, mas ainda assim familiar de uma forma que ele não conseguia explicar racionalmente. Perdoe-me, ela chorou. Perdoe-me por não ter lutado mais, por não ter encontrado uma forma de chegar até você. Eu era fraca, assustada, sem recursos. Achei que se eu simplesmente obedecesse, se ficasse quieta no meu canto, talvez um dia você pudesse me procurar, descobrir a verdade, sozinho. Mas você cresceu acreditando que eu estava morta, e eu fiquei aqui viva, mas invisível, uma fantasma na propriedade que um dia foi minha casa. Não foi sua culpa,
Fernando disse, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Você foi vítima tanto quanto eu. Mas Beatriz está morta há anos. Por que continuou escondida? Por que não veio até mim quando ela se foi? Mercedes secou as lágrimas com as costas da mão trêmula. Tentei. Deus sabe que tentei. Mas então Valdirene chegou. E ela era pior que Beatriz, muito pior. Beatriz ao menos tinha alguma elegância em sua crueldade. Valdirene era brutal. Quando descobriu minha existência, quando seu pai em leito de morte confessou para ela sobre mim, ela me procurou. Me disse claramente que eu era um problema que ela não toleraria, que se eu tentasse me aproximar de você, me expulsaria da propriedade sem um centavo. Esta terra, Fernando, é tudo o que conheço. Fora daqui, eu seria apenas mais uma idosa sem família, sem dinheiro, sem futuro. Então você ficou, Fernando disse, entendendo finalmente a dimensão da tragédia. Ficou na sombra, invisível, enquanto a vida acontecia ao seu redor. Fiquei. E conforme os anos passaram, fui me tornando cada vez mais inconveniente para Valdirene. Ela queria me apagar completamente, não apenas da sua vida, mas da própria existência. E finalmente decidiu fazer exatamente isso. Foi ela quem mandou amarrar você naquele poste, Fernando disse. Não como pergunta, mas como afirmação que finalmente compreendia a verdade. Foi. Disse que era hora de eu desaparecer de vez. Que ninguém perguntaria por mim porque ninguém se lembrava que eu existia. E quase deu certo. Se não fosse por aquela jovem, Joana, eu não estaria aqui agora. Como se invocada pela menção de seu nome, batidas suaves soaram na porta. Joana entrou carregando uma bandeja com sopa, pão fresco e chá. Ela parou ao ver Fernando segurando a mão de Mercedes, os dois com os rostos marcados por lágrimas, e um sorriso gentil e triste apareceu em seu rosto jovem. Perdão pela interrupção, ela disse baixinho. Trouxe algo para a senhora comer. O médico disse que precisava se alimentar devagar, coisas leves. Obrigada, minha querida, Mercedes disse, olhando para Joana com tanto carinho que a jovem sentiu os olhos arderem. Você salvou minha vida. Nunca vou esquecer isso. Apenas fiz o que qualquer pessoa deveria fazer, Joana respondeu, colocando a bandeja na mesinha. Ninguém merece passar pelo que a senhora passou. Mercedes observou Joana com atenção enquanto a jovem arrumava a bandeja, ajustava os travesseiros, mostrava aquele cuidado natural que algumas pessoas simplesmente têm. Havia algo nela que chamava a atenção da idosa, algo além da bondade evidente. Uma familiaridade que ela não conseguia nomear, mas que tocava alguma parte profunda de sua alma. Qual é seu nome completo, querida? Mercedes perguntou de repente. Joana Almeida Silva, senhora. O silêncio que seguiu foi carregado de significado. Mercedes fechou os olhos com força, uma expressão de dor atravessando seu rosto. Fernando notou, imediatamente. O que foi? O que aconteceu? Almeida, Mercedes sussurrou, abrindo os olhos e fitando Joana com uma intensidade nova e assustadora. Seu sobrenome do meio é Almeida, como o meu nome de solteira. É o sobrenome da minha mãe, Joana explicou, confusa com a reação. Ela se chamava Helena Almeida. Ela partiu quando eu era muito pequena. Fui criada pela minha avó, mas ela também se foi quando eu tinha apenas 5 anos. Nunca conheci muito sobre a família da minha mãe. Ela não falava sobre isso. Mercedes começou a chorar novamente, mas desta vez eram lágrimas diferentes. Lágrimas de reconhecimento, de descoberta, de uma verdade que era ao mesmo tempo devastadora e milagrosa. Helena, ela repetiu, o nome saindo de seus lábios como uma prece. Minha Helena, minha filha que me tiraram, minha menina que nunca pude criar. Joana ficou pálida de repente, suas pernas bambeando. O que a senhora está dizendo? Eu tive outra criança, Mercedes confessou, olhando alternadamente para Fernando e Joana. Uma filha, Helena. Ela nasceu num momento difícil, fruto de um erro que cometi quando estava sozinha e desesperada. Beatriz descobriu e me deu outra escolha impossível. Ou Helena ia, embora para ser criada por outra família, ou eu perdia Fernando também. Como uma mãe pode escolher entre um filho e outro? Eles levaram minha menina,
Disseram que ela teria uma vida melhor longe de mim, e eu nunca mais a vi. Passei décadas sem saber o que havia acontecido com ela. A bandeja caiu das mãos de Joana, despedaçando-se no chão em 1000 pedaços, mas ninguém pareceu notar. A jovem estava paralisada, seu rosto mostrando uma sucessão rápida de emoções que não conseguia processar. Então a senhora ela começou, mas não conseguiu terminar a frase. Sua avó, Mercedes, completou, estendendo uma mão trêmula. Você é minha neta, Joana, minha sangue, minha família que pensei ter perdido para sempre. E naquele momento, naquele quarto carregado de revelações impossíveis, 3 gerações de uma família destroçada finalmente se encontraram. Fernando olhava para Joana com novos olhos, percebendo que aquela jovem que sempre fora apenas uma funcionária era na verdade sua sobrinha, sua família. Joana olhava para Mercedes com uma mistura de choque e compreensão crescente. Todas as peças soltas de sua vida, finalmente se encaixando num padrão que fazia sentido doloroso. E Mercedes olhava para ambos com um amor tão intenso que parecia físico, palpável no ar entre eles. Lá fora, o sol continuava sua jornada implacável pelo céu, mas dentro daquele quarto, algo fundamental havia mudado. A verdade, por tanto tempo enterrada, finalmente vinha à tona, e nada nunca mais seria o mesmo. Os dias seguintes trouxeram uma transformação sutil, mas perceptível à fazenda Santa Rita. Mercedes se recuperava lentamente, ganhando força, enquanto Fernando passava horas ao seu lado, ouvindo histórias que preenchiam o vazio em sua memória, reconstruindo a infância que lhe haviam roubado. Joana, descobrindo-se parte de uma família, flutuava entre o choque e uma alegria hesitante. Mas nem tudo era paz. Valdirene tornara-se uma presença tensa, sua irritação palpável nos corredores, no olhar gélido, na forma áspera como tratava os funcionários. Uma manhã, Joana acordou cedo com uma tarefa específica. Valdirene a convocara na noite anterior, ordenando de forma brusca que organizasse o depósito da ala antiga da casa. Era um trabalho que há anos ninguém fazia, e a jovem sabia perfeitamente que aquilo era apenas uma forma de mantê-la ocupada longe de Mercedes. Mas não reclamou. Na verdade, estava quase agradecida por ter algo concreto para fazer enquanto processava todas as revelações que vinham mudando sua vida de formas que ainda não conseguia compreender completamente. O depósito ficava no 2º andar da parte mais antiga da construção, uma área esquecida da casa que raramente recebia visitas. Quando Joana abriu a porta pesada, foi recebida por um cheiro intenso de mofo, poeira e tempo parado. A madeira do piso rangia alto sob seus pés descalços, enquanto caminhava até as janelas, abrindo-as uma por uma para deixar entrar luz e ar fresco. Pequenas partículas de poeira dançavam nos raios de sol que invadiam o espaço, criando um efeito quase mágico que contrastava com a natureza mundana da tarefa que tinha pela frente. Havia móveis cobertos por lençóis empoeirados, caixas empilhadas em cantos escuros, baús antigos com cadeados enferrujados. Era como entrar numa cápsula do tempo, num lugar onde objetos e memórias haviam sido deliberadamente esquecidos, deixados para trás porque lembrar era doloroso demais. Joana começou pelos armários menores, abrindo portas que gemiam em dobradiças não lubrificadas há décadas, separando o que ainda tinha alguma utilidade do que deveria ser descartado. Foi ao abrir o 3º armário, mais ao fundo e escondido atrás de uma pilha de cadeiras quebradas, que algo inesperado chamou sua atenção. Entre toalhas de mesa, amareladas pelo tempo, e cortinas que já não serviam para nada. Havia um volume retangular cuidadosamente embrulhado em um pano de algodão que um dia fora branco, mas agora tinha uma cor amarelada indefinida. Joana puxou com cuidado, segurando o objeto com reverência instintiva, e descobriu que era um caderno antigo, encadernado em couro já gasto e marcado pelo tempo. Seu coração começou a bater mais rápido, sem que ela entendesse exatamente por quê. Havia algo naquele objeto que parecia importante, que parecia estar esperando ser encontrado. Sentou-se no chão empoeirado, sem se importar com a sujeira que mancharia sua roupa, e abriu cuidadosamente a primeira página.
A caligrafia era delicada e feminina, escrita com caneta tinteiro azul que desbotara, mas ainda era perfeitamente legível. No alto da página, uma data que fez Joana prender a respiração. Março de 1983. E logo abaixo, uma frase que fez seu coração disparar. Este é o diário de Mercedes Almeida Costa. Se alguém o encontrar um dia, que saiba que estas palavras são minha única verdade em meio a tantas mentiras. Joana olhou nervosamente para a porta, certificando-se de que estava sozinha, que ninguém poderia vê-la lendo aquilo. Sabia que estava prestes a invadir a intimidade mais profunda de alguém, a ler pensamentos que nunca foram destinados a olhos estranhos. Mas algo mais forte a impelia a continuar, uma necessidade urgente de entender, de conhecer a história completa, de juntar todas as peças do quebra-cabeça impossível que sua vida havia se tornado. Virou a página com dedos trêmulos e começou a ler. As primeiras entradas eram de dias comuns, rotina simples de fazenda, pequenos momentos de felicidade ao lado de Fernando, quando ele ainda era criança. Mercedes escrevia com amor palpável sobre o filho, sobre os primeiros anos de vida dele, sobre a alegria de vê-lo dar os primeiros passos, dizer as primeiras palavras, crescer forte e saudável. Havia ternura em cada frase, um amor materno tão puro e intenso que Joana sentiu lágrimas picar em seus olhos, mesmo lendo sobre pessoas e momentos que não havia testemunhado. Mas conforme as páginas avançavam, conforme os meses se transformavam em anos nas entradas datadas, o tom mudava dramaticamente. Começavam a aparecer referências a uma mulher chamada Beatriz, que viera da cidade e conquistara o coração de Arnaldo, de uma forma que Mercedes não conseguia competir. As entradas tornavam-se mais curtas, mais amargas, carregadas de uma dor crescente. Ela me olha com desdém. Mercedes escrevera em uma entrada de julho de 1984, como se eu fosse apenas um obstáculo no caminho dela para tudo o que deseja. Arnaldo não percebe, ou talvez não queira perceber. Ele está completamente cego pelo que sente por ela. E eu, cada dia que passa, me sinto desaparecendo um pouco mais. Às vezes olho no espelho e mal reconheço a mulher que vejo refletida. Estou me tornando invisível na minha própria casa. Joana virou mais páginas, cada vez mais absorta naquela narrativa dolorosa. As entradas ficavam mais espaçadas, mais desesperadas. Mercedes descrevia em detalhes como fora sendo sistematicamente afastada da casa principal, como as decisões sobre Fernando eram tomadas sem consultá-la, como Beatriz assumira gradualmente todos os papéis que antes eram seus, enquanto ela era relegada a uma condição de invisibilidade progressiva e cruel. E então veio a revelação que fez Joana parar de respirar por um momento. Uma entrada de janeiro de 1985, escrita com uma caligrafia mais apressada, mais desesperada que as anteriores. Descobri hoje que estou esperando outro filho. Mas não é de Arnaldo. Ele mal me toca há meses, mal olha para mim quando passo por ele nos corredores. Este bebê é fruto de um erro terrível, de uma noite em que busquei consolo nos braços de alguém que deveria ter sido apenas um amigo. Estou aterrorizada com o que vai acontecer quando o descobrirem. Se Beatriz souber, me expulsará de vez desta fazenda. E se Arnaldo descobrir, nunca mais poderei ver Fernando. O que faço? Como posso carregar esse segredo sozinha? Para onde me volto quando não tenho ninguém? Joana parou de ler, o peito apertado, as lágrimas embaçando sua visão. Mercedes tivera outro filho. Uma filha, ela sabia agora, Helena, sua mãe. Algumas páginas adiante havia uma entrada sobre o nascimento, escrita com uma caligrafia trêmula, que traía a emoção violenta de quem a escrevera. Ela nasceu hoje, de madrugada, longe da casa grande, longe de todos os olhos curiosos e julgadores. Chamei-a Helena, como minha mãe que partiu quando eu era jovem demais para guardar suas memórias com clareza. Minha menina é perfeita. Tem olhos escuros profundos como o céu à noite e bochechas rosadas que pedem para ser beijadas. Mas sei que não posso ficar com ela. Beatriz já descobriu tudo. Não sei como, mas ela sempre descobre tudo.
e ela me deu um ultimato cruel. Ou Helena vai embora para ser criada por outra família longe daqui, ou eu vou embora e nunca mais vejo Fernando. Como uma mãe pode fazer uma escolha dessas? Como posso escolher entre um filho e outro? Mas escolhi, Deus me perdoe. Deixei Helena ir porque não consegui abandonar completamente Fernando. E agora tenho que viver sabendo que abandonei minha filha para manter alguma proximidade com meu filho. Que tipo de mãe sou eu? As páginas seguintes eram de pura dor, relatos fragmentados de uma mulher se destruindo por dentro. Mercedes escrevia sobre cartas que conseguira receber ao longo dos anos, trazidas secretamente por pessoas que tinham pena dela. Cartas falando sobre Helena crescendo forte e saudável, sobre a menina se tornando mulher, sobre ela eventualmente ter uma filha também, uma neta que Mercedes nunca conheceria. Ou assim pensara ela até aquele exato momento. Joana fechou o diário com força, seu corpo inteiro tremendo. Tudo fazia sentido agora. Tudo. Helena era sua mãe, a mulher que nunca falara sobre a família, que sempre desconversara quando questionada sobre suas origens. Porque ela própria não sabia. Fora criada longe de tudo, sem conhecer a verdade sobre seu nascimento, sobre a mãe que fora forçada a abandoná-la, e sua avó, a mulher misteriosa que a criara por apenas 5 anos antes de partir, era provavelmente a pessoa que recebera Helena daqueles que a tiraram de Mercedes. Continuou lendo com voracidade crescente, as lágrimas caindo livremente agora, manchando algumas páginas já frágeis. Mercedes escrevera sobre os anos de isolamento progressivo, sobre como fora sendo cada vez mais apagada, não apenas da vida de Fernando, mas da própria existência na fazenda. Havia entradas sobre vê-lo de longe, crescendo sem se lembrar dela, sobre a dor lancinante de ser uma estranha para o próprio filho. Quando Beatriz faleceu, Mercedes escrevera com uma esperança cautelosa. Pensei que finalmente poderia me aproximar de Fernando novamente, que poderia revelar a verdade, recuperar algo do que perdemos. Mas então Valdirene chegou, e ela é pior que Beatriz, muito pior. Beatriz ao menos tinha alguma elegância em sua crueldade, algum disfarce de civilidade. Valdirene é brutal e direta. Não esconde seu desprezo. Diz claramente que sou um fantasma que deveria permanecer enterrado. Ameaça me expulsar, me mandar para longe sem nada. Mas para onde eu iria? Esta terra, por pior que tenha se tornado para mim, é tudo o que conheço. É onde meus filhos nasceram, onde alguma parte de mim ainda espera por reconhecimento, por justiça, por amor. A última entrada era recente, de apenas algumas semanas atrás. A caligrafia estava mais trêmula, revelando a idade avançada de quem escrevia, mas a emoção era igualmente intensa. Não sei quanto tempo mais consigo resistir. Valdirene quer-me fora do caminho definitivamente. Não apenas invisível, mas completamente inexistente. Tenho medo do que ela é capaz de fazer para alcançar esse objetivo. Se algo acontecer, comigo se eu desaparecer de verdade desta vez, que este diário seja a prova de que eu existi, de que amei, de que fui mãe. E que Helena saiba, onde quer que esteja, que nunca deixei de pensar nela, nem por um único dia de todos esses anos terríveis e solitários. Joana fechou o caderno com reverência, segurando-o contra o peito como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Que talvez fosse. Era prova concreta de tudo o que Mercedes havia dito, de tudo o que haviam descoberto. Não eram apenas palavras faladas que podiam ser questionadas ou desacreditadas. Era evidência escrita, datada, detalhada. Era verdade documentada. Levantou-se rapidamente, limpando as lágrimas do rosto com as costas da mão, e guardou o diário dentro da blusa, contra a pele. Precisava mostrar isso para Fernando e Mercedes. Precisava que soubessem que a verdade não estava apenas em memórias e palavras, mas registrada para sempre naquelas páginas amareladas. Desceu as escadas o mais rápido que pôde sem correr, o coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. Quando chegou ao quarto de hóspedes, Mercedes estava sentada numa poltrona perto da janela, olhando para o jardim que finalmente podia ver, sem medo. Fernando estava ao lado dela, conversando baixinho sobre algo que Joana não conseguiu ouvir.
Ambos viraram-se ao vê-la entrar de forma tão abrupta. Joana trancou a porta atrás de si com mãos trêmulas e puxou o diário, estendendo-o para Mercedes como se estivesse oferecendo um tesouro roubado que finalmente voltava para seu dono legítimo. Eu encontrei isso no depósito, ela disse, a voz embargada, escondido no fundo de um armário. E preciso que a senhora me confirme. Helena Almeida. A filha que a senhora mencionou era minha mãe, não era? Mercedes arregalou os olhos ao ver o diário, as mãos indo ao peito num gesto involuntário, como se tentasse segurar o coração que ameaçava escapar. Seu rosto ficou pálido, depois vermelho, depois pálido novamente, enquanto uma sucessão rápida de emoções atravessava suas feições. Levantou o olhar para Joana, e nele havia reconhecimento, dor, esperança e um amor tão intenso que parecia impossível de ser contido num corpo tão frágil. Era, ela sussurrou, a voz quebrando completamente. Era minha filha, minha Helena, minha menina que nunca pude criar, nunca pude segurar por tempo suficiente, nunca pude amar da forma que uma mãe deveria amar. E eu, Joana continuou, as lágrimas caindo novamente sem controle, eu sou filha dela, o que significa que a senhora é minha avó, que somos família de verdade, que não estou sozinha no mundo como sempre pensei estar. Minha neta, Mercedes completou, estendendo os braços trêmulos numa súplica silenciosa. Você é minha neta, Joana, meu sangue, minha família que pensei ter perdido para sempre. Joana cruzou o quarto em 3 passos largos e caiu nos braços de Mercedes, soluçando alto agora, todo o peso de anos de solidão e questões sem resposta, finalmente encontrando alívio. A idosa a abraçou com toda a força que seu corpo recuperado permitia, chorando também, murmurando palavras ininteligíveis de amor e alívio e gratidão por mais essa segunda chance que a vida estava lhe dando. Fernando observava a cena em choque silencioso, o diário em suas mãos agora, folheando as páginas com olhos que viam, mas ainda não conseguiam processar completamente. Joana não era apenas uma funcionária bondosa que salvara sua mãe. Era sua sobrinha. Era família. E toda aquela verdade, toda aquela história dolorosa e complexa, havia estado ali o tempo todo, escondida num depósito empoeirado, esperando ser encontrada. Foi quando ouviram passos pesados e rápidos no corredor. A maçaneta girou com força violenta, mas a porta estava trancada. Batidas impacientes ecoaram pela madeira, seguidas por uma voz que todos reconheceram imediatamente. Fernando! Abra essa porta agora! A voz de Valdirene era estridente, furiosa, carregada de uma raiva que não tentava mais esconder. O que está acontecendo aí dentro? Fernando se levantou devagar, guardando o diário com cuidado, trocando um olhar significativo com Mercedes e Joana. Respirou fundo, preparando-se para o confronto que sabia ser inevitável, mas que agora não temia mais. Tinha a verdade do seu lado. Tinha provas. Tinha família. E isso era mais forte que qualquer mentira que Valdirene pudesse tentar sustentar. Abriu a porta com um movimento firme e encontrou Valdirene ali parada, o rosto vermelho de raiva, os olhos faiscando com uma fúria mal contida, o corpo tenso como uma corda prestes a se romper. Ela entrou empurrando-o sem cerimônia, parando bruscamente ao ver Joana ainda nos braços de Mercedes, ambas com rostos marcados por lágrimas, mas também por algo que parecia muito com determinação. — O que é isso? Valdirene exigiu, sua voz subindo de tom. — Que circo é esse que está montado neste quarto? — Não é circo, Valdirene, Fernando disse, dando um passo, à frente e bloqueando a visão dela das duas mulheres. É família, é verdade. É tudo o que você tentou destruir, mas não conseguiu. E agora você vai ouvir cada palavra que tenho para dizer, cada revelação, cada acusação, e não vai poder fugir delas dessa vez. O silêncio que seguiu a declaração de Fernando foi denso e sufocante como o ar antes de uma tempestade. Valdirene olhava alternadamente para ele, para Mercedes e para Joana, seu rosto passando por uma sucessão rápida de expressões que revelavam muito mais do que ela gostaria. Surpresa, raiva, medo e finalmente aquela máscara
de controle que usava tão bem, tentando se recompor mesmo enquanto o mundo que construíra começava a desmoronar ao seu redor. Verdades? Ela repetiu, forçando uma risada que saiu falsa e estridente. Que tipo de teatro barato é esse, Fernando? Você realmente vai acreditar nas histórias fantasiosas dessa mulher? E agora essa empregada também está envolvida no show? Não esperava que fosse tão facilmente manipulável. Fernando sentiu a raiva subir como lava quente dentro dele, mas manteve a voz firme e controlada. Essa empregada tem nome, Joana, e ela não é apenas uma funcionária desta casa. É minha sobrinha. Filha, da irmã que eu nunca soube que tinha. Neta da mãe que vocês me fizeram esquecer. E não, Valdirene, não estou sendo manipulado. Estou finalmente enxergando a verdade depois de anos vivendo na sua mentira. Valdirene empalideceu visivelmente, a máscara vacilando por um breve momento antes que ela se recompusesse. Isso é completamente ridículo. Vocês estão sendo enganados. Essa mulher aparece do nada depois de décadas. Essa garota convenientemente encontra um diário velho e de repente todos são família feliz. Por favor, Fernando, você sempre foi mais esperto que isso. Não se deixe levar por sentimentalismo barato. Eu li o... Diário Valdirene, Fernando retrucou, pegando o caderno de couro das mãos de Joana e erguendo-o diante dela como evidência incontestável. Cada palavra, cada data, cada nome, incluindo o seu. Sim, você está mencionada aqui mais de uma vez. Mercedes te conhecia muito bem. Sabia exatamente do que você era capaz e tinha razão em ter medo de você. Valdirene avançou rapidamente, tentando arrancar o diário das mãos dele num movimento brusco e desesperado, mas Fernando recuou com agilidade, mantendo o caderno fora de alcance. Os olhos dela brilhavam agora com uma fúria que não conseguia mais disfarçar, todas as pretensões de compostura finalmente abandonadas. Me dá isso agora, ela sibilou entre dentes cerrados. Isso não é da sua conta. São apenas delírios de uma mulher velha e confusa. Como não é da minha conta? Fernando gritou, e foi a primeira vez em anos que Joana o via perder completamente a compostura. É sobre minha mãe, sobre minha família, sobre a vida inteira que vocês me roubaram, sobre todas as mentiras que me alimentaram desde criança. Como ousa dizer que não é da minha conta? Mercedes, ainda sentada, mas com postura ereta e digna, apesar de sua fragilidade física, observava Valdirene, com uma expressão que mesclava dor, pena e algo próximo de compreensão amarga. Você sabia desde o começo, não sabia? Ela perguntou com voz baixa, mas clara. Sabia quem eu era quando Arnaldo confessou sobre mim em seu leito de enfermo. Sabia toda a história, o que Beatriz tinha feito comigo, como eu havia sido apagada. E decidiu continuar de onde ela parou. Decidiu que era mais conveniente manter o fantasma enterrado do que deixar a verdade vir à tona. Valdirene virou-se para ela com olhos faiscando. Você não deveria estar aqui. Sua voz saiu baixa, mas carregada de veneno. Nunca deveria. Era um acordo simples. Você ficava quieta na casinha nos fundos, invisível, e nós cuidávamos das suas necessidades básicas. Mas você não soube ficar no seu lugar, não é? Tinha que aparecer, tinha que ser vista, tinha que existir quando sua função era simplesmente não existir. Tinha que estragar tudo. Então foi você, Joana disse de repente, sua voz saindo trêmula, mas cheia de raiva contida. Foi você quem amarrou ela no milharal. Quem deixou ela para morrer debaixo do sol como um animal. Como pôde fazer uma coisa dessas com outra pessoa? Com uma idosa indefesa? Eu não fiz nada disso. Valdirene respondeu rápido demais, defensiva demais, suas palavras tropeçando umas nas outras. Ela deve ter saído sozinha, se perdido. Velhos ficam confusos, todo mundo sabe disso. Não é culpa minha se ela não tem mais discernimento para se cuidar. Mentira, Mercedes disse, e havia uma força em sua voz que surpreendeu a todos na sala. Você veio pessoalmente até minha casa naquela manhã. Me disse que era hora de eu ir embora de vez, que minha presença era um problema que você não toleraria mais. Quando tentei resistir, quando disse que tinha tanto direito de estar aqui quanto você, chamou 2 dos homens de confiança. Eles me levaram até o milharal. Você ordenou pessoalmente que me amarrassem naquele poste.
Eu ouvi você dizer que o sol cuidaria do resto, que ninguém perguntaria por mim porque ninguém sabia que eu existia, ninguém se importava. E você estava quase certa, não estava? As palavras caíram no quarto como bombas, cada uma explodindo e deixando destroços. Fernando sentiu as pernas ficarem fracas. Precisou se apoiar no criado mudo novamente. Joana cobriu a boca com as mãos, os olhos arregalados de horror. O quarto inteiro parecia girar ao redor deles, enquanto processavam a enormidade daquela confissão. Valdirene ficou ali parada por um longo momento, o peito subindo e descendo rapidamente, buscando alguma saída que não existia mais. Quando falou, sua voz tinha perdido toda a pretensão de inocência. Você não pode provar nada disso. É a palavra dela contra a minha. De quem você vai acreditar, Fernando? De uma mulher que desapareceu da sua vida há 40 anos ou da mulher que esteve ao seu lado pelos últimos 5 anos? De quem cuidou de você, desta fazenda, de tudo? Eu acredito nela, Fernando disse sem hesitação, sua voz firme como rocha, porque cada palavra que sai da boca dela traz de volta lembranças que eu nem sabia que tinha. Porque quando ela conta histórias da minha infância, eu consigo sentir na alma. Consigo ver imagens que estavam enterradas tão fundo que achei que fossem apenas sonhos. E porque, no fundo do meu coração, eu sempre soube que havia algo profundamente errado. Sempre senti esse vazio, essa sensação de que me tiraram algo fundamental. Você me fez acreditar que era paranoia, que eu estava inventando problemas. Mas não estava. Estava sentindo a ausência dela, a ausência da verdade. Valdirene deu um passo para trás como se tivesse sido fisicamente atingida, seu rosto mostrando pela primeira vez algo que parecia verdadeira vulnerabilidade. Mas foi apenas um instante antes que a raiva voltasse com força total. Você vai me deixar sair agora, ela ordenou, tentando recuperar algum tom de autoridade que já não possuía. E vamos todos esquecer essa conversa ridícula. Amanhã, essa mulher estará fora daqui e tudo voltará ao normal, ao que sempre deveria ter sido. Não, Fernando respondeu com calma absoluta. Você vai ficar aqui até eu decidir exatamente o que fazer com você. Vou reunir testemunhas, vou documentar tudo, vou garantir que você responda pelo que fez. E Mercedes não vai a lugar nenhum. Esta sempre foi a casa dela, sempre foi. Você é que é a intrusa aqui. Você é que não pertence. Joana observava tudo com o coração acelerado. Parte dela queria intervir, mas sabia que aquele era um momento que Fernando precisava enfrentar sozinho. Era a ruptura necessária, o corte do cordão invisível que o prendera por tanto tempo às manipulações de Valdirene. A mulher mudou de tática com rapidez impressionante. Seus olhos se encheram de lágrimas que pareciam genuínas. Sua voz ficou suave e suplicante. Fernando, meu amor, por favor. Você está confuso, estressado. Eu entendo perfeitamente, mas não faça isso. Não jogue fora tudo o que construímos juntos todos esses anos por causa de histórias do passado. Eu te amo. Você sabe que te amo. Não deixe que elas destruam o que temos. Mas Fernando não se abalou. Se você me amasse de verdade, Valdirene, nunca teria feito o que fez. Nunca teria escondido a verdade de mim por todos esses anos. Nunca teria tentado matar minha mãe. Amor não se constrói em cima de mentiras e crueldade. O que tivemos, se é que tivemos, algo real, acabou no momento em que você amarrou uma mulher indefesa num poste para morrer. As palavras ficaram suspensas no ar, definitivas e irreversíveis como uma sentença. Valdirene percebeu naquele momento que havia perdido completamente. Toda a manipulação, todo o controle que exercera durante anos com tanta eficiência, tudo desmoronava como um castelo de cartas sob uma brisa forte. Você vai se arrepender disso, ela disse, e agora sua voz voltou a ser dura, desprovida de qualquer pretensão de ternura. Vou deixar esta fazenda e levar comigo tudo o que é legitimamente meu. Os documentos que sua querida mãe tão generosamente transferiu para o meu nome quando achava que podia me comprar. Os bens, os direitos. Você vai descobrir que não sobra muita coisa sem mim, Fernando. Fernando sorriu, mas era um sorriso triste, sem qualquer traço de humor.
Pode levar tudo. Não me importo com bens materiais. Prefiro começar do zero com a verdade do que continuar rico em cima de mentiras. E sobre os documentos, meus advogados já estão revisando todas as transferências que você fez. Qualquer coisa obtida por coerção ou fraude será revertida. Você sabe disso. Valdirene o encarou por mais alguns segundos. E, naquele momento, Joana viu claramente o que ela realmente era, por baixo de toda aquela fachada cuidadosamente construída. Havia raiva, sim, mas também medo. Medo de perder tudo. Medo de enfrentar consequências. Medo de ter que reconstruir uma vida longe daquela posição de poder que tanto prezava. Isso não acabou. Ela cuspiu as palavras como veneno. Você ainda vai me procurar. Vai perceber seu erro quando estiver sozinho com essas duas se alimentando das suas emoções. E então será tarde demais. Virou-se e saiu batendo a porta com tanta força que os quadros nas paredes tremeram. Seus passos ecoaram pelo corredor, rápidos e furiosos, acompanhados pelos sons de portas sendo abertas e fechadas violentamente, gavetas sendo esvaziadas, sua fúria se manifestando na forma brutal como tratava os objetos ao seu redor. Fernando se sentou pesadamente na poltrona, passando as mãos pelo rosto num gesto de exaustão profunda. Mercedes e Joana trocaram um olhar antes de Joana ir até ele, colocando a mão suavemente em seu ombro, numa tentativa de conforto silencioso. O senhor fez a coisa certa, ela disse baixinho, sua voz carregada de sinceridade. Sei que dói, mas era necessário. Eu sei, ele respondeu, sua voz saindo cansada, mas também com um traço de alívio. Dói porque percebo que minha vida inteira foi baseada em mentiras, que a pessoa em quem eu confiava, com quem dividia minha vida, era capaz de algo tão monstruoso. Mas, ao mesmo tempo, sinto que posso finalmente respirar. Como se um peso que nem sabia que carregava tivesse sido tirado dos meus ombros. A dor faz parte da cura, Mercedes disse da cadeira onde permanecia sentada, sua voz suave, mas cheia de sabedoria, nascida do sofrimento. Dói, porque você está finalmente sentindo tudo o que foi reprimido durante décadas. Mas vai passar, meu filho. Do outro lado dessa dor está a verdade. E a verdade sempre liberta, mesmo quando queima ao passar. Nas horas seguintes, a fazenda foi tomada por uma agitação incomum. Valdirene arrumava suas coisas com pressa frenética, gritando ordens para funcionários confusos que mal sabiam como responder. Alguns tentavam ajudá-la por hábito ou medo, outros simplesmente observavam de longe, processando a mudança dramática que acontecia diante de seus olhos. Joana desceu para a cozinha quando tudo acalmou um pouco e encontrou Dona Célia preparando chá, as mãos tremendo levemente, o rosto marcado por lágrimas recentes. A cozinheira ergueu os olhos quando a jovem entrou, e havia tanta culpa naquele olhar que Joana sentiu seu coração apertar. É verdade, então? Célia perguntou com voz baixa e quebrada. Ela realmente fez aquilo com Dona Mercedes? Amarrou ela para morrer? Joana assentiu, sentando-se à mesa pesada de madeira que ocupava o centro da cozinha. Fez. E ainda tentou encobrir tudo, fazer parecer que nada havia acontecido. Mas agora a verdade veio à tona, e não há mais volta. Dona Célia fechou os olhos com força, as lágrimas escorrendo livremente agora. Eu sabia, ela confessou num sussurro angustiado. Deus me perdoe, mas eu sabia que algo estava muito errado. Via Dona Mercedes de longe às vezes, quando ia até os fundos da propriedade, magra demais, triste demais, e fingia que não via porque tinha medo. Medo de perder meu emprego, medo de não conseguir sustentar meus netos. Mas isso não justifica, nunca vai justificar. Eu deveria ter feito algo, qualquer coisa. A senhora pode fazer algo agora, Joana disse com firmeza, pegando a mão enrugada da cozinheira. Pode contar a verdade, pode confirmar o que viu, o que soube. Sua palavra importa, Dona Célia, todas as palavras importam agora. Célia assentiu com determinação nascendo em seus olhos vermelhos. Vou contar, sim, para quem precisar ouvir, para as autoridades se necessário. Não vou mais ter medo. Não vou mais ser cúmplice silenciosa de injustiça. Outras pessoas começaram a aparecer na cozinha conforme a notícia se espalhava.
Seu Geraldo, o caseiro mais antigo, com seu chapéu nas mãos e vergonha no rosto, relatou ter visto Mercedes sendo levada da casa principal décadas atrás, quando era apenas um menino trabalhando com o pai. Dona Lourdes, que cuidava da lavanderia, admitiu entre soluços ter sido proibida de lavar as roupas da idosa, de ter qualquer contato com ela. Os funcionários que haviam mantido o silêncio por medo, por necessidade, por ordens diretas, começavam a falar, a testemunhar, a confirmar que Mercedes não era uma estranha, mas alguém que sempre estivera ali, apenas invisível aos olhos de quem escolhia não ver. Quando a noite caiu completamente sobre a fazenda, Valdirene já havia partido. Levara suas malas apressadas, alguns pertences pessoais e a promessa amarga de que aquilo não havia terminado. Mas Fernando não se importava. Pela primeira vez em muitos anos, sentia que podia respirar livremente, que podia ser honesto consigo mesmo sobre quem era e de onde vinha. Subiu até o quarto onde Mercedes e Joana estavam agora conversando baixinho, trocando histórias, preenchendo os espaços vazios de décadas perdidas com palavras e lágrimas e risos hesitantes. Ele parou na porta, observando as duas, e sentiu algo se aquecer profundamente em seu peito. Aquilo era família, aquilo era real, e valia infinitamente mais do que qualquer mentira confortável que já havia acreditado ser verdade. "Posso entrar?" Ele perguntou suavemente. As duas sorriram e acenaram para ele se juntar, abrindo espaço na cama onde estavam sentadas. Fernando se acomodou entre elas e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. O caminho à frente seria difícil, ele sabia. Haveria consequências, desafios, talvez até batalhas legais. Mas não importava, porque agora tinha algo que nunca tivera antes de verdade. Tinha sua família de volta e estava pronto para lutar por ela. Os primeiros raios de sol entravam pelas cortinas quando Fernando acordou. Pela primeira vez em anos, havia dormido profundamente, sem pesadelos, sem aquela sensação de que algo estava errado. Levantou-se e foi até a janela observar a fazenda despertar sob a luz dourada. Os funcionários já começavam os afazeres, o gado mugindo ao longe, o céu tingido de rosa prometendo mais um dia quente. Havia algo diferente no ar, uma leveza, como se um peso invisível tivesse sido retirado de toda a propriedade. Desceu para a cozinha e encontrou Joana preparando café. Ela sorriu radiante. "Bom dia, tio Fernando", disse. Ele era tio, tinha família. "Bom dia, sobrinha", respondeu rindo. "Como está minha mãe?" "Melhor a cada dia. Ontem conversamos por horas. Ela contou sobre minha mãe, sobre a família. Finalmente tudo faz sentido." Fernando assentiu. Também havia passado a noite ouvindo Mercedes, suas histórias preenchendo vazios de memória. Quanto mais ouvia, mais lembrava, como se sua mente finalmente pudesse acessar o que fora trancado por décadas. Após o café, decidiu falar com todos os funcionários. Pediu que Joana os reunisse no pátio. Quando todos estavam presentes, subiu na varanda para ser visto. Agradeceu a presença e começou a explicar a verdade sobre Mercedes, sua mãe que fora mantida escondida por tantos anos. "Quero agradecer a presença de todos aqui, Fernando." Começou sua voz firme, mas carregada de emoção genuína. "Sei que os últimos dias foram extremamente confusos, cheios de mudanças e revelações que ninguém esperava. Vocês merecem saber a verdade completa sobre o que aconteceu. A mulher que Joana encontrou amarrada no milharal não é uma estranha que invadiu a propriedade. Ela é Mercedes Almeida Costa, minha mãe. Ela sempre esteve aqui, nesta fazenda, mas foi mantida escondida, afastada, tratada como se não existisse. Isso foi uma injustiça terrível que durou tempo demais. Houve murmúrios entre os funcionários reunidos. Alguns pareciam genuinamente surpresos, outros claramente já desconfiavam que algo estava muito errado há anos. Dona Célia e seu Geraldo trocaram olhares carregados de significado e culpa compartilhada. "O que aconteceu com ela é inaceitável", continuou. "Nada parecido voltará a acontecer aqui. Ninguém será esquecido, silenciado ou desrespeitado.
Esta fazenda é lugar de trabalho e dignidade. Alguns aplaudiraram. Fernando continuou dizendo que quem quisesse falar sobre o que vira estaria protegido. Seu Geraldo deu um passo à frente e relatou ter visto Mercedes sendo levada aos fundos há anos, quando trabalhava com o pai. Obedecera por medo e agora pedia desculpas. Fernando desceu os degraus imediatamente e colocou a mão no ombro do homem mais velho, num gesto de compreensão e perdão. Você não precisa se desculpar, Geraldo. O medo é uma prisão muito poderosa e real. O importante agora é que estamos todos livres dele. Podemos começar de novo com honestidade. Outros funcionários começaram a se manifestar então, cada um compartilhando pequenos fragmentos da verdade que haviam guardado por anos. Dona Lourdes contou entre lágrimas sobre as vezes em que levava comida escondida para Mercedes quando ninguém estava olhando. Dona Célia admitiu ter fingido não vê-la quando cruzavam ocasionalmente na propriedade. Era como se uma barragem emocional tivesse finalmente se rompido e tudo o que estava represado por tanto tempo pudesse fluir livremente pela primeira vez. Quando a reunião terminou quase 1 hora depois, Fernando sentiu que algo fundamental e profundo havia mudado para sempre. Não era apenas sobre Mercedes, sobre Joana ou sobre Valdirene. Era sobre toda aquela comunidade de pessoas, sobre como se relacionavam entre si, sobre o tipo de lugar que a Fazenda Santa Rita seria dali em diante. Um lugar de verdade, não de silêncios cúmplices. Voltou para dentro da casa e subiu até o quarto de Mercedes. Ela estava sentada numa poltrona confortável ao lado da janela aberta, olhando para a paisagem que sempre fora dela por direito, mas da qual havia sido cruelmente privada por tanto tempo. O jardim florescia lá embaixo, as árvores balançavam suavemente com a brisa e tudo parecia mais vivo de alguma forma. Ela virou-se quando ele entrou e havia uma paz serena em seu rosto enrugado. Ouvi você falando lá embaixo com os funcionários, ela disse suavemente, uma lágrima solitária escorrendo por sua face. Seu pai ficaria muito orgulhoso do homem que você se tornou, Fernando. Mesmo que tenha demorado todo esse tempo para chegar até aqui, você chegou. E isso é o que realmente importa no final. Fernando sentou-se na beirada da cama de frente para ela, pegando suas mãos pequenas e frias entre as suas. Mãe, ele disse, e a palavra ainda saía com certa dificuldade, mas cada vez mais natural. Há tanta coisa que quero fazer para de alguma forma compensar todo o tempo que perdemos. Mas não sei nem por onde começar exatamente. Mercedes apertou suas mãos com a força surpreendente que vinha recuperando. Você não precisa compensar absolutamente nada, meu filho querido. O passado já passou e não pode ser mudado por mais que queiramos. O que importa verdadeiramente é o presente. É este momento agora. É podermos estar aqui juntos reconstruindo o que foi quebrado há tanto tempo. E temos Joana conosco também. Minha neta, sua sobrinha. Uma segunda chance preciosa que Deus ou o destino nos deu quando já não esperávamos mais por milagres. Como se invocada pela menção de seu nome, Joana apareceu na porta naquele exato momento, carregando uma bandeja com chá quente e biscoitos caseiros ainda fumegantes. Posso entrar? Ela perguntou com aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Claro, querida, Mercedes respondeu com ternura maternal. Venha, sente-se conosco, faz parte desta família tanto quanto qualquer um de nós. Joana colocou a bandeja cuidadosamente na mesinha lateral e se acomodou no chão encostada na parede, numa posição que lembrava, quando era criança, que ouvia histórias da avó que mal conhecera. Os três ficaram ali conversando por horas sobre os próximos passos, sobre as mudanças necessárias na fazenda, sobre como honrar adequadamente a memória daqueles que haviam sido esquecidos ou apagados. Quero transformar a casinha dos fundos onde você viveu em um memorial. Fernando disse de repente, a ideia brotando em sua mente com clareza cristalina. Não um lugar de tristeza mórbida, mas de lembrança significativa e aprendizado. Para que ninguém nunca esqueça o que aconteceu ali. Para que essa história terrível não se repita jamais, nem aqui, nem em lugar nenhum. Mercedes considerou a ideia silenciosamente por alguns momentos e então assentiu com aprovação.
É uma boa ideia, meu filho. Transformar a dor em aprendizado tem valor imenso, mas não apenas um memorial estático. Quero que seja um lugar de acolhimento também, para pessoas que precisam de ajuda, de um lugar seguro, de alguém que as veja e reconheça sua humanidade. Que aquele espaço que foi de exclusão e sofrimento se torne um espaço de inclusão e cura. Joana sentiu os olhos se encherem de lágrimas de gratidão novamente. Vocês são pessoas incríveis, ela disse baixinho, sua voz cheia de emoção. Os dois conseguir transformar tanto sofrimento em algo que ajudará outros. Isso é verdadeiramente extraordinário. Os dias que seguiram foram de intensa atividade e transformação profunda. Fernando começou imediatamente a reorganizar toda a administração da fazenda, trabalhando com advogados para reverter as transferências fraudulentas que Valdirene havia feito, recuperando documentos importantes e bens que ela tentara desviar. Descobriu que ela havia sido meticulosa em suas tentativas de roubo, mas suas ações, precipitadas ao ser confrontada, deixaram rastros claros que facilitavam muito a recuperação de tudo. Um advogado competente foi contratado para garantir que Mercedes recebesse todo o reconhecimento legal que merecia, como mãe legítima e primeira esposa de Arnaldo Costa. Papéis foram organizados, testemunhas foram ouvidas e documentadas, e gradualmente a verdade oficial começou a se alinhar com a verdade real que sempre existira, mas fora negada. A casinha nos fundos foi completamente reformada com carinho e propósito. Foi transformada num pequeno centro de apoio para trabalhadores rurais e suas famílias, oferecendo assistência médica básica, apoio educacional para crianças e acompanhamento psicológico para quem precisasse. Mercedes fez absoluta questão de participar ativamente da inauguração algumas semanas depois, cortando a fita cerimonial ao lado de Fernando e Joana, os três sorrindo para as fotografias que documentariam aquele momento histórico de redenção e recomeço. Joana, que antes era apenas uma empregada invisível e sem futuro claro, agora tinha um papel completamente diferente e significativo na fazenda e na família. Fernando insistiu veementemente que ela estudasse, que realizasse os sonhos educacionais que havia deixado de lado por necessidade. Matriculou-a numa excelente faculdade em Ribeirão Preto, garantindo que teria absolutamente tudo o que precisasse para construir o futuro brilhante que desejasse para si mesma. Mas a jovem fazia questão absoluta de voltar para a fazenda sempre que podia, especialmente nos fins de semana, para estar perto de Mercedes, para cuidar da avó que finalmente conhecera e para fortalecer os laços familiares que estavam sendo reconstruídos, pedaço por precioso pedaço. Mercedes, por sua vez, florescia visivelmente a cada dia que passava. Ganhava peso saudável, a pele recuperava vitalidade e brilho, o sorriso voltava com frequência cada vez maior. Passava as tardes ensolaradas no jardim florido que sempre amara, mas do qual fora privada, cuidando pessoalmente das flores com mãos que redescobriam o prazer do trabalho livre. E toda noite, sem exceção, antes de dormir, Fernando ia até seu quarto, sentava-se ao lado da cama e pedia que ela contasse uma história. Como fazia quando ele era criança pequena. Como deveria ter continuado fazendo todos aqueles anos roubados. Um domingo quente de março, exatamente 3 meses após o resgate dramático, a fazenda recebeu uma celebração especial e cheia de significado. Era o aniversário de Mercedes, e Fernando fez absoluta questão de reunir todos os funcionários, alguns amigos da região que conheciam a história, e celebrar não apenas mais um ano de vida, mas principalmente o renascimento completo daquela mulher que se recusara a ser apagada definitivamente. No meio da festa alegre, com música ao vivo e comida farta, Mercedes pediu silêncio geral. Todos pararam imediatamente para ouvi-la com atenção e respeito. Ela estava de pé ao lado de Fernando e Joana, as 3 gerações finalmente reunidas e visíveis. Quero agradecer profundamente a todos que estão aqui hoje celebrando comigo, ela começou, sua voz firme e clara apesar da idade avançada. Passei muitos anos completamente invisível, esquecida,
acreditando sinceramente que não importava para ninguém neste mundo. Mas descobri que sempre importei, para meu filho que inconscientemente carregava minhas memórias vivas dentro dele, para minha neta, que me procurou sem nem saber quem eu realmente era, e para cada um de vocês, que mesmo com medo paralisante, guardaram pequenos pedaços preciosos da verdade, até que ela pudesse finalmente ser revelada completamente. Hoje não celebro apenas meus anos vividos, mas celebro a vida que me foi devolvida, e prometo honrá-la intensamente cada dia que ainda me resta. Todos aplaudiram emocionados, muitos choraram abertamente, e a festa continuou até tarde da noite, sob um céu estrelado magnificamente claro. Quando finalmente a fazenda silenciou e todos foram dormir, Fernando ficou sozinho na varanda, olhando as estrelas infinitas acima. Joana se juntou a ele pouco depois, trazendo 2 xícaras de chá quente. No macio. Que está pensando, tio? Ela perguntou suavemente. Em como a vida pode mudar tão radicalmente e tão rápido, ele respondeu pensativo. Há apenas 3 meses, eu vivia numa mentira que achava confortável e verdadeira. Hoje, vivo numa verdade que às vezes ainda é desconfortável, mas é infinitamente mais real. E não trocaria isso por absolutamente nada no mundo. Eu também não, Joana concordou fervorosamente. Passei a vida inteira me sentindo incompleta, como se faltasse algo fundamental em mim. Agora sei que não faltava algo. Faltavam pessoas, faltava família, faltavam vocês. Os 2 ficaram ali em silêncio, companheiro e confortável, até que Mercedes apareceu na porta, enrolada num xale colorido. Vão ficar aí a noite toda contemplando o universo ou vão dormir? Ela perguntou com um sorriso travesso que a fazia parecer décadas mais jovem. Fernando riu sinceramente e ofereceu o braço para ela num gesto cavalheiresco. Vamos dormir, mãe. Amanhã temos um novo dia inteiro pela frente. E temos sim, Mercedes concordou com alegria palpável. Temos todos os dias que quisermos agora, porque finalmente somos completamente livres. Livres do medo, livres das mentiras, livres para sermos exatamente quem sempre deveríamos ter sido. Os 3 entraram juntos na casa, fechando a porta suavemente atrás de si. Lá fora, a fazenda Santa Rita dormia tranquila sob o céu estrelado infinito, suas terras abençoadas guardando agora não apenas histórias antigas de dor e silêncio cruel, mas também histórias novas de redenção, de verdade corajosa e de um amor que sobreviveu milagrosamente a décadas inteiras de esquecimento forçado. No final das contas, não foi o poder que salvou Mercedes da morte certa. Não foi o dinheiro nem a posição social. Foi a coragem genuína de uma jovem que se recusou a olhar para o outro lado quando confrontada com injustiça. Foi a honestidade dolorosa de um filho que escolheu conscientemente a verdade incômoda, ao invés da mentira confortável. Foi a força inabalável de uma mulher que, mesmo apagada sistematicamente, nunca deixou de existir verdadeiramente. E ali, naquela fazenda em Ribeirão Preto, 3 gerações de uma família brutalmente rompida finalmente encontraram o caminho de volta, uma para a outra. Não para apagar o passado terrível, isso seria impossível e desonesto, mas para honrá-lo com verdade, aprender profundamente com ele e construir um futuro onde ninguém mais seria esquecido, onde todas as vozes seriam ouvidas claramente e onde a verdade, por mais dolorosa que fosse, inicialmente, sempre teria espaço sagrado para florescer. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos sinceramente que a história de Mercedes, Fernando e Joana tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada intensa de reencontro, verdade e redenção, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Todos os dias, trazemos histórias intensas e comoventes como essa, que revelam o lado mais profundo e verdadeiro da alma humana, e nos lembram que nunca é tarde demais para fazer o que é certo. Te esperamos ansiosamente no próximo episódio.